clico aqui na câmera, eu tenho aqui o abrir render, que simplesmente quando eu aperto esse botão, independente de qual seja o cenário, ele vai criar uma renderização. Aí eu tenho aqui as configurações do render, beleza? E daqui a pouquinho a gente vai falar dessas duas opções, que é o mostrar e esconder e a fila, né? O enfileirar. Então, indo nas configurações, sempre que a gente clica nela, a gente vai ver essa janelinha aqui de configuração. Vocês estão vendo, né? Janelinha de configuração. O que a gente tem aqui que a gente consegue configurar? Vou desmarcar isso aqui. Primeiro, qualidade do render, inicial, final e profissional. Ou seja, são versões mais simples, que ele vai renderizar mais rápido, porém não vai ter uma qualidade boa. O que a gente consegue testar aqui? Para ver se a iluminação acendeu, ver se o enquadramento tá bom, né? Porque de fato ver o resultado, assim, ele depende um pouco mais do render profissional. Mas, pô, deixa eu ver se eu enquadrei direito, deixa eu ver se a luz está aparecendo, né? Deixa eu fazer um primeiro teste. Você pode estar usando essas funções aqui, tá? Sara, render 360, ele vai criar um 360? Vai. Depois eu mostro para vocês. Eu até fiz de uma imagem, um projeto grande que eu fiz. Um projeto, é uma imagem onde ele cria um ponto fixo, né? E aí ele renderiza tudo. Então, quando a gente marca isso aqui, ó, ele mesmo já configura em questão de tamanho, e aí ele vai fazer, do ponto que você deixar, ele vai fazer um render de todo o contorno dele. E aí depois, óbvio, você precisa de um programa específico para fazer aquela movimentação 360, né? Que basicamente é digitar no Google, mas se vocês tiverem interesse nisso, eu posso mostrar para vocês depois. Usa-se isso bastante? Usa pouco. Você consegue, porque você precisa de um espaço largo, por exemplo. Ah, tô fazendo um apartamento que é sala integrada, e aí é um ambiente bem grandão. Às vezes vale a pena você conseguir fazer um render disso. 1980 por 1080 é uma resolução que a gente chama de Full HD, ou seja, vai ser um render grande, largo, tal. Isso é interessante porque se você fizesse nessa dimensão, você vai ter um Full HD. Significa que se você vai passar para o celular, vai subir num site, não vai perder qualidade, porque você tem a Full HD. Então você vai diminuir essa imagem, ou talvez aumentar ela um pouquinho, e não perde proporção. É a máxima. Agora, estou fazendo o primeiro render, quero fazer um teste, quero ver se dá certo. Você pode trabalhar aqui com umas medidas intermediárias, justamente para você fazer uma medida menor, para ver se seu render está bacana. E aí vai renderizar mais rápido. E aí, não, agora eu vou fazer um render muito legal, tal, que eu vou, de repente, exportar para o meu site de portfólio. Enfim, aí você pode fazer. Caso você queira uma medida específica, por exemplo, eu quero fazer um render bem quadradinho para poder colocar no meu Instagram, né? Ou ele mais retangular para ele ficar legal num Reels, por exemplo, né? Você consegue estar colocando uma medida específica aqui, tá? De tamanho. Mas, no geral, se você tiver com tempo, usa o Full HD, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai ter uma imagem melhor. Mas se não, você pode estar no dia a dia trabalhando com esses intermediários. Eu, Sara, costumo trabalhar com esses dois aqui, ó. 1365, 1024, porque pro que eu faço no dia a dia, resolve. Aí lembra da máxima que eu falei. Quanto tempo eu vou investir nesse cliente, né? Qual que é o potencial dele? Se o cara só quer ter uma noção de preço, você pode fazer um render mais simples. O visual é importante para esse cliente? Separa um tempo a mais para você testar render, fazer com calma, faz uma, duas imagens, vê se fica bom. Enfim, isso aqui também é para você sempre estar lembrando quem é o cliente que você vai atender, para você fazer uma coisa bacana. Ou não ficar perdendo tanto tempo com uma coisa que para o cliente não faz tanta diferença. Aí a gente chega aqui, ó, na mágica. Essa é a mágica. Usar sol e céu. Eu vou dar um ok aqui. Se eu renderizar, o meu estava ativado, por isso que o meu render estava super clarinho, tá? Se eu ativar a janelinha aqui, o sol e o céu tá desativado, né? Ou seja, eu não tenho luz externa, luz natural. É como se fosse que eu tô fazendo essa foto de noite. Ou seja, só a minha iluminação vai ter que dar conta. E aí, inclusive, eu tinha jogado o render aqui, eu acho que eu nem mexi na espessura, na intensidade dele. Olha como tá feio, tá esquisito.
Porque depender muito da luz artificial dá uma cara de plástico pro render. Não tem jeito. Por mais que a gente fale assim, putz, o sol e o céu é uma coisa um pouquinho chata, né? Tem que ficar fazendo teste. Ele dá uma carinha de plástico, né? A luz às vezes fica muito forte, né? Deixa eu até ver uma coisa aqui. Que eu acho que eu realmente não mexi na intensidade. E aí fica bem. Se só tem essa luz ainda pra ajudar, ó. Ah, não, até que tá ajustadinho. Melhor ainda pra mostrar pra vocês, ó. Fechar. Olha a diferença disso aqui. Vocês estão vendo, né? O render? Que tem uma luz do sol para isso aqui que só tá com a luz artificial. Óbvio, tá terminando o render, né? Então essa janelinha aqui ela faz uma diferença muito grande. Primeiro, você consegue ativar e desativar ela, tá? Isso aqui é importante. Depois você tem alguns temas. Por exemplo, céu limpo. Tá vendo? Ó, luz do sol praticamente zero, mas ele tem um sol, um céu bem claro. O que ele vai ser sempre tem esses dois fatores. O do sol, que é como se fosse uma luz direcional, é um spot. E a do céu é essa luz mais abrangente aqui, que ela dá uma clareada no geral. Nublado, que ele é uma corzinha mais escura. Pôr do sol, por exemplo, ó, ele tem bastante sol, bastante céu e bem laranja. Então você consegue criar um render bem alaranjado. Noite, você tem pouquinha luz do céu e um céuzinho mais escurinho. O que que ele tá mexendo aqui, ó? Intensidade e cor. Mesma coisa que a iluminação artificial. A gente não fazia isso? Cor e intensidade? Mesma coisa, só que aqui a gente tá falando de uma iluminação externa. Dica que eu dou pra vocês, tá? Esse aqui, meio-dia. Opa. Dica que eu dou pra vocês. Essas luzes também são fortes. São bem fortes. E às vezes o render fica muito forte. Mas fica muito forte porque é uma. Como é que diz? É um ambiente pequeno. Esse ambiente aqui. Óbvio que se você estiver renderizando uma varanda gourmet com uma sala integrada num apartamento de 200 metros quadrados, você precisa de mais sol. Mas aqui que é uma linguicinha pequenininho, se você colocar muita luz, o render vai ficar muito estourado. Normalmente, tá? Eu costumo fazer esses renders com isso aqui, ó. 350 de céu e 200, 180 de luz do sol, para uma cozinha pequena dessa. Não dá para vocês, meu, deixa eu tirar um print disso e toda vez que eu fazer um render eu vou colocar essa configuração. Porque pode mudar a posição da sua janela, pode mudar o tanto de luz, pode acontecer N coisas. Então, render é teste. Por isso que eu falo para vocês. Vê o quanto que vocês vão se dedicar ao cliente que vocês estão projetando, porque se é um cliente que vocês querem um render bacana, vocês vão ter que separar uma janela de tempo para faz um render, testa, ficou bom, não ficou, ficou bom, tem que melhorar, tá esquisita a imagem, vou aumentar um pouco a luz do sol, vou diminuir um pouquinho, entendeu? Você vai fazendo esses testes com luz artificial, luz natural, enquadramento, é teste, porque aí você vai conseguindo posicionar para chegar num resultado legal. É, Cores, em relação a cores. Também, como é uma coisa muito forte, tenta fazer cores. Ó, tá vendo aqui, ó? Apesar de ser um amarelo, é que eu deixei ele até salvo nos meus favoritos. Talvez até tá parecendo branco pra vocês. Mas é um amarelinho bem suave, né? Ele tá aqui, ó, se eu não me engano. É ele mesmo. Aqui tá o branco e aqui tá o amarelinho. Que eu adicionei aqui, ó. Se eu clicar no quadradinho desses e criar uma cor aqui, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar adicionar cores personalizadas. E aí eu já deixo salvo. Por quê? Meu, aqui quanto mais. É só para dar um tchanzinho mesmo, porque muita gente faz render e aí mexe nisso aqui e faz isso aqui, ó. Aí acaba escurecendo demais. Aí acha que tá fazendo um render amarelo, mas o render fica esverdeado. Mas é por conta da tonalidade. E aí às vezes fica muito amarelo, muito verde, muito estranho. Provavelmente é por conta da tonalidade. Céu e horizonte, essas duas cores aqui que você pode adicionar para fazer uma mescla. Você pode deixar branco, pode fazer um azul suave, suave mesmo, tá? Ó.
bem suavezinho, se você quiser, ou deixar branco, não tem problema. Então, aqui essas corzinhas aqui, a não ser que eu quero um render de pôr do sol. Eu tenho um cliente que ele sempre me pede isso. Eu quero um render do pôr do sol. Aí o render fica laranja, parece que o projeto faz bronzeamento artificial, entendeu? Ele é arquiteto, ele acha que esse é o visual que ele quer mostrar pro cliente dele. Eu falo, beleza. E nunca tá laranja o suficiente. Ele fala, não, tinha que tá um pouquinho mais laranja, um pouquinho mais alaranjado. Então, depende. Se você quiser um render de pôr do sol, imagina, sabe quando você chega num lugar aberto assim, tá no pôr do sol e tem aquele laranjão? É um efeito que você pode criar. É, Aí a gente tem aqui, ó, isso que a gente chama de azimuth e altitude. Azimuth é a posição do sol. Putz, Sara, eu tenho que saber para que lado que o sol. Não, gente, não vamos complicar. O que que eu recomendo sempre? Tá vendo que aqui tem um previewzinho? É que eu não consigo aumentar essa janela, né? Mas aqui ele vai sempre aparecer um preview de planta baixa do seu projeto. O que que você faz? Assim, eu faço sempre. Pego o sol e posiciono ele pro lado da janela. Então eu sei que eu tenho uma janela aqui no meu ladinho esquerdo. Então eu levo o meu solzinho aqui e coloco do lado da minha janela. Por quê? Quando eu fizer o render, vai entrar a luz do sol por essa janela e vai criar uma sombra, vai fazer um efeito bem legal. Naquela imagem que a gente fez, ó, como o meu render já estava com o sol ativado, ó o que aconteceu. Tá vendo aqui que a luz ficou bem de frente, ó? O sol marcando bem de frente? Porque eu tinha rebaixado a minha parede, né? E o sol estava entrando. Então, essa marca do sol aqui, ela faz muita diferença no nosso projeto. Por isso que é importante a gente. Deixa eu fechar essas aqui. Beleza. Por isso que é importante a gente posicionar o sol no lugar correto. Testes e testes. Ó, então, vou posicionar meu sol aqui pro lado da minha janela. Altitude, mesma coisa. Sol quanto mais alto, menos sombra. Quanto mais baixo, mais sombra ele cria. Para vocês visualizarem isso bem, eu vou deixar esse sol aqui bem baixinho, ó. Vou deixar aqui uns 15 graus, né? Que aí vocês vão visualizar isso aqui no meu render. Então, se eu não quero que apareça muita sombra, deixa ele mais alto. E aí, se eu quiser que ele entre bastante aqui no meu ambiente, pode deixar ele bem baixinho, tá? No geral, eu costumo até deixar isso aqui, mais ou menos aqui, ó, 30, 25. Essa daqui, ó, é uma configuração que eu uso bastante para ambientes pequenos. De novo, cada cenário é um cenário, cada projeto é um projeto. Mas, no geral, isso aqui funciona relativamente bem. Por último, aqui eu tenho assim, ó, usar marca d'água. O que que é isso aqui? Se você quiser que a sua logo da sua empresa ela apareça no render como uma espécie de marca d'água, você pode ativar aqui, né? Aí você carrega a imagem, né? Deixa um pouquinho mais transparente ou não, né? E aí escolhe o cantinho que você quer que essa imagem fique. É uma forma, né? De repente de você. Ah, eu vou compartilhar com o cliente, então eu vou deixar uma marca d'água aqui só para ele não. Enfim, né? Reproduzir, sei lá. Mas é uma maneira que você tem de colocar aqui, tem essa opção. Usar imagem de fundo. Use com moderação. Isso aqui é o quê? Estou fazendo um projeto de uma área gourmet. Tem uma varandona lá e aquela varandona vai ter uma vista. O que que a gente consegue fazer? Colocar uma imagem de background, uma imagem que vai estar ali atrás da janela, para dar um efeito de fundo, de horizonte, para não ficar aquele fundo cinza. Então você pode carregar uma imagem aqui. Acesso rápido, vai estar aqui, ó, céu. Ó, vou colocar aqui. Então tem uma imagem aqui de fundo. Vou dar um OK. Aí vamos lá, última parte do render. Então, textura, iluminação, enquadramento. Então é como que a gente enquadra. Por quê? Muito importante, além de tudo, você pensou nas texturas, pensou na iluminação, colocou o bendito do LED debaixo do nicho. Aí imagina o seguinte, eu pego e vou fazer o render, eu faço o render assim, ó. Vai ficar bonito meu render? Não, vai ficar estranho, vai parecer que tem uma criança que pegou um celular e tirou uma foto, né? Agora, se eu faço o render assim, ó,
Tá aparecendo mais teto do que a imagem. Vai ficar bonito o render? Não. Então, a parte, a terceira parte que é muito importante do render é como você enquadra isso. Porque lembra do fotógrafo? O fotógrafo ajustou luz, né? Ele viu que tá pegando ali e agora ele vai enquadrar, ou seja, o que ele quer contar nessa foto. Então, imagina que você vai contar uma história para o seu cliente. Agora, você vai pensar nas imagens pensando na apresentação. Pensa que você quer valorizar seu projeto, você quer dar destaque para a marcenaria, porque é isso que você vai vender, né? Então, adianta você ficar falando para o cliente assim, você fazer um render assim, ó, dando um super destaque no shaft? Não, você não vai vender shaft. Você não é pedreiro para vender o revestimento do shaft. Então, importante, o enquadramento ele diz respeito ao que você vai dar ênfase, tá? Esse é um elemento essencial. Então, eu vou dar destaque naquilo que eu quero que apareça, né? E de uma forma que valorize aquilo que eu quero que apareça. Quando eu venho aqui nas configurações, né, a gente falou das configurações, e eu tenho aqui um botãozinho que chama mostrar e esconder a área do render. É um botãozinho que pouca gente usa, mas que faz muita diferença. Tá vendo que ele criou uma faixa aqui nas laterais? O que que acontece? Aqui ele tá me mostrando, ó, como se fosse a telinha da minha câmera, né? Tô enquadrando. Então aqui eu tô definindo o que que vai aparecer e o que que não vai aparecer dentro do meu render. Ó, que bacana. Que interessante. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, der uma posicionada para poder aparecer toda a minha cozinha, o que que é interessante? Que eu faça isso de uma forma que eu fique numa altura legal, né? Nem muito alta, né? Tem gente que faz o render assim, ó. Qual é a sensação que isso aqui vai dar? Que alguém subiu no banquinho e tirou uma foto. Ou se eu tiver muito baixo, vai dar a sensação de que é uma criancinha de foto de baixo para cima. Então é legal a gente sempre ter, a gente chama de ponto do observador, né? Imagina que você está de pé nessa cozinha e você vai tirar uma foto dela. Estou posicionando. Esse é o aspecto mais importante. Quem acaba estudando arquitetura, né, é muito chato com essa questão da visualização do render. E assim, questões de feedback, né? Uma vez eu conversei com uma arquiteta, eu falei assim, por que que vocês não gostam do Promob? Aí ela falou assim pra mim, é que o render não é muito realista. Tem uns pontos de vista esquisito, fica distorcida a imagem. Aí o que que eu percebi? Que a maioria das vezes que ela viu render, foi render feito, às vezes, por pessoas que aprenderam a fazer render de qualquer jeito e não tinha essa noção de que para você fazer um render, você tem que tentar simular uma foto. Então, às vezes, a pessoa faz um render, tipo, distorcendo a imagem para tentar caber tudo e aquela imagem fica esquisita. Mais um botãozinho aqui, tá, gente? A gente ainda não falou disso, mas ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma. Nas ferramentas de visualização, a gente não falou muito disso ainda. Mas eu tenho aqui esse olhinho, tá vendo? Ó? O que que é esse olhinho? Ele é literalmente o nosso observador. Então, aqui, ó. Passar esse canal. Então, aqui eu tô mexendo aqui, mas é como se fosse. Lembra que eu falei isso no primeiro dia? É uma câmera sem fio se movimentando, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem essa câmera. Só que aqui eu consigo perceber aonde que está a minha câmera. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, rotacionar ela, né? E era o que eu ia falar para vocês que é bem importante. Essa linha azul é o meu ângulo de abertura. Então, se eu puxo essa linha para trás, eu abro mais o meu campo de visão. Se eu fecho mais ela, eu diminuo o meu campo de visão. Então, dá uma sensação de zoom, mas é uma abertura aqui de posicionamento. De novo, use com moderação. Muita gente pega e fala assim: meu, não tá cabendo tudo que eu quero no render. Aí pega e faz um. Abre a lente pra caraca. E aí fica essa. E dá um zoom aqui, ó. Tá realista essa imagem? Tá meio estranho, né? Porque ela tá esticada, né? Vai parecer que é muito maior do que parece. Então, aqui é uma ferramenta para vocês irem usando com moderação, porque é uma forma de você enquadrar seu projeto sem distorcer. Esse é o objetivo. Não tá nem muito alto nem muito baixo, para parecer que é uma pessoa em pé tirando essa foto, e dando um destaque no que você quer realmente mostrar, né? O que eu vou vender, vamos dizer assim. De novo, cada projeto vai precisar de um enquadramento.
Então, por isso que a gente usa essa ferramentazinha. Preciso que saia essas faixas aqui, só voltar e tirar essa opção. Mas na hora do render, a gente deixa ela ativada, tá? Aí, só para a gente finalizar esse assunto, tem esse botãozinho aqui que chama enfileirar render. O que que é o enfileirar render? É literalmente como se ele tirasse um print, e aí ele vai criando uma espécie de fila, né? Cliquei aqui, ó, e tá aqui do lado, ó, fila de render. O que que é essa opção, ó? Aqui eu consigo criando vários previews de imagem. Posso até selecionar aqui, ó, salvar cada render em, que aí eu já seleciono uma pastinha no meu computador para que ele salva. E aí ele vai renderizando na sequência. Ou seja, eu não preciso renderiza e espera acabar, posiciono, renderiza e espera acabar. Aqui você consegue fazer um movimento em massa. Só que é muito legal. É óbvio que o primeiro render você vai, testa, vê se está tudo certo de luz, beleza, deu bom. É isso que eu quero? Fechou. Agora eu vou criar vários enquadramentos, várias posições, vou colocando aqui nessa fila e aí eu posso renderizar. Eu, por exemplo, quando eu faço algum projeto assim, eu costumo deixar para renderizar no final do dia. Porque eu crio essa fila de render, que vai ter às vezes 10 imagens, sei lá, 5, 10 imagens, deixo aqui para salvar e eu ativo essa opção aqui, ó, desligar computador ao finalizar a fila. E aí eu deixo renderizando e vou embora. Ele termina de renderizar e desliga o computador. Ó, quase um, quase um auxiliar, um assistente aqui, ó. Quando a gente fala de enquadramentos, o que que é legal? Lembra, por exemplo, que a gente falou aqui sobre as interações? Eu posso, por exemplo, abrir as portas do meu armário, e aí eu crio uma fila de render com a minha porta aberta, né? Eu crio, por exemplo, aqui, ó, com a minha basculante, das gavetas aqui, ó, vou fazer uma cascata, aí sim aqui eu faço um visual mais fechadinho, né, para o meu cliente ver, às vezes o detalhe da minha corrediça, né? E aí eu crio aqui, ó, uma fileira de render.